graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos hoje, finalmente chegamos com Marcos, capítulo 6, né, como eu havia dito. Estamos caminhando pelo ministério de Jesus através da ótica da escrita de Marcos. Porém, é provável que Marcos esteja descrevendo a partir das memórias de Pedro. É provável que Marcos estivesse ali escrevendo, tendo como base uma testemunha ocular, sendo ele o apóstolo Pedro. Nosso autor aqui é o João Marcos, conhecido João Marcos. Provavelmente foi discípulo de Pedro. Desenvolve aquilo que é chamado por alguns de o primeiro evangelho, do qual os outros evangelistas, como Mateus, Lucas e em alguns sentidos João, tomaram como base. Se Marcos foi o primeiro a escrever um evangelho ou um escrito a partir do ministério de Jesus, então é possível, segundo alguns autores, alguns comentaristas, que Marcos tenha sido uma das fontes, juntamente com outras fontes. Nós vamos ver que lá Lucas vai trazer relatos históricos. Lucas vai tomar fontes históricas além de uma outra base que possivelmente fosse o Evangelho de Marcos. Vemos também que o Evangelho de Marcos, diferente do Evangelho de Mateus, que na sequência que nós encontramos na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, são chamados de evangelhos sinóticos. A palavra sinótico quer dizer similar. Com uma simples leitura que nós fazemos dos evangelhos, nós reparamos que há várias similaridades dentro do evangelho, dentro dos evangelhos, em comparação. Textos muito próximos e também peculiaridades de cada escritor, que mesmo sendo inspirado por Deus, devemos lembrar que a inspiração divina ela não interrompe as características do escritor. Então, nós temos as características desses autores. Diferente, como eu estava dizendo, de Marcos ou de Mateus, Marcos não inicia o seu evangelho com Jesus Cristo. Ele inicia o evangelho com João Batista, pois João Batista é aquele que seria a voz que clamava no deserto, aquele que havia sido prometido já em Isaías, certo? Que prepararia o caminho para Jesus. Nós vemos que quando Maria estava grávida, lembremos disso, e Maria vai visitar sua prima Isabel, esposa de Zacarias. Isabel já estava grávida, já estava em dias de ter o bebê, de ter João. E quando as duas se aproximam, que Maria sauda a Isabel, o bebê lhe salta do ventre, pois Maria já estava com a semente do Espírito Santo, já havia sido coberta pelo Espírito, como o anjo Gabriel havia prometido a ela. Então, ao saudar Isabel, o bebê que estava no seu ventre causa um rebuliço no bebê que estava no ventre de Isabel. Então nós vemos que no aspecto familiar, João era primo, um primo distante, digamos um primo de segundo grau de Jesus. É provável que eles não tivessem durante a sua vida um grande contato, porque nós vamos ver nos relatos bíblicos que João não identifica Jesus de pronto e não há relatos de uma identificação familiar. Nós não vemos nos escritos, em nenhum dos evangelhos ou nenhum dos outros escritos, João identificando Jesus como primo, como familiar, como um patrício, como um familiar próximo. Mas isso não descaracteriza a sua origem. João é aquele que vai preparar o caminho de Jesus, por isso Marcos tem o cuidado de anunciar ou de iniciar o seu evangelho com João Batista.
E é a partir da prisão de João Batista, lembremos disso, lá no capítulo 1, que Jesus inicia o seu ministério na Galileia. Né? Ele passa a pregar, né? E com a mesma temática de João Batista. Né? João Batista pregava o arrependimento, né? O batismo do arrependimento. E Jesus prega o arrependimento e a remissão de pecados. Né? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Né? Então, nós temos essa similaridade que também ressoa com a mensagem profética do Antigo Testamento. Né? A mensagem do profeta do Antigo Testamento era: arrependam-se e voltem para Deus. Se voltem para Deus. Deixem os falsos deuses e busquem ao Senhor. E, meus irmãos, depois desse breve resumo, nós vemos o relato, após isso, o seu relato do ministério de Jesus. Nos capítulos que precedem o capítulo de hoje, capítulo 6, nós vemos Jesus exercendo vários milagres, Jesus ensinando, né? Jesus é aquele que liberta os cativos, os encarcerados das prisões de Satanás. Jesus é aquele que amarra o valente, né? Jesus é aquele que acalma a tempestade. E hoje, finalmente, agora, a partir de agora, depois desse breve resumo, como eu já havia dito, iniciaremos a nossa leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 6. Caso você esteja aí com sua Bíblia, acompanhe a leitura. Estou aqui com uma versão da Bíblia de Genebra, então não vai ser muito diferente da versão que você terá aí, tá bom? Então, vamos lá ao que diz o texto, Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do verso 1. Diz: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam. Nós vemos que Jesus é um judeu. Jesus não é, lembremos disso, Jesus não é um cristão, né? Pelo menos não no sentido literal da coisa, né? Ele é o Cristo, mas Jesus é um judeu. Ele nasceu numa família judia, então ele praticava as práticas do judaísmo, né? Então o judeu, no dia de sábado, ele vai à sinagoga. E, como eu já havia dito em outras semanas, quando um rabi novo chegava na sinagoga, era lhe dado a oportunidade. Por isso que nós vamos ver todas as vezes que Jesus está numa cidade, um dia de sábado, e ele entra na sinagoga, ele dá a oportunidade, né? Mas aqui há algo de peculiar, porque Jesus está em casa, né? Nós vemos que o texto, Jesus chega à sua terra, né? Jesus chega à sua terra. Jesus chega aqui a Nazaré. Então, temos Jesus de volta a Nazaré depois de alguns tempos, né, distantes da sua terra. E nós vemos Jesus agora pregando na sua sinagoga. Né? Talvez Jesus tenha ido muitas vezes a essa sinagoga durante toda a sua vida. Lembremos que há uma aparente lacuna no que se diz respeito à vida de Jesus. Né? Nós temos o relato de Jesus com 12 anos, né? O seu nascimento, a visita dos 3 sábios ou 3 magos, né? Com Jesus com aproximadamente 1 ano. Depois disso nós temos o relato de um salto temporal, onde nós vemos Jesus com 12 anos, discutindo como igual com os sábios, né? Com os mestres da lei. E Jesus discute, mesmo com 12 anos, já com 12 anos, sem ter passado por nenhuma escola, digamos assim, escola de profetas, né? Ou escola teológica, que nós chamaremos hoje. Jesus discute de igual para igual com esses homens, com homens que passaram a sua vida inteira estudando a palavra. E Jesus é a própria palavra. Jesus tem todo o conhecimento
acerca das Escrituras em sua mente, né? Também porque era costume, né? Se havia o costume de toda criança, no contexto judaico, aprender sobre a Torá, né? Que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. E depois com 12 anos, nós não temos mais relatos de Jesus, né? Até o início do Evangelho, o início do seu ministério, com cerca de 30 anos, né? Essa idade não é uma idade aproximada, né? O texto não deixa bem claro, quando o texto diz que é por volta de 30 anos, isso tanto pode ser 30 como 39. Então, nós não temos uma ideia concreta de qual é a idade de Jesus no início do seu ministério evangelístico. Então, é provável que Jesus passou sua vida toda lá em Nazaré, né? Quando eu digo uma aparente lacuna, porque nós vemos a partir dos textos que Jesus teve uma vida comum. Nós vemos aqui no verso 2: E chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: De onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Vejam, e aqui nós vemos no verso 3 o porquê eu digo que é uma aparente lacuna. Diz o verso 3: Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Por que eu digo que é uma aparente lacuna temporal, dos 12 até cerca de 30 anos? Porque, meus irmãos, Jesus aqui está sendo reconhecido como carpinteiro, né? Como o construtor, né? Podemos dizer assim, aquele que fazia casas. É provável que Jesus passou a sua adolescência, sua juventude e a sua maturidade como carpinteiro, né? Ele serviu em Nazaré como um carpinteiro. É provável, nós não temos um relato ou o momento exato em que José tenha morrido, mas pelo fato de ele não ter sido citado aqui nesse momento, se pressupõe que já haviam passado muitos anos. Porém, Jesus substitui, pelo que nós podemos entender, Jesus substitui a José no seu ministério, né? No ministério, na sua profissão de carpinteiro. Jesus passa a exercer essa função. Então, quando alguém perguntar para você, né, mas onde é que estava Jesus esse tempo todo? Né, alguns vão dizer: não, Jesus estava recluso no deserto. Não, Jesus estava se preparando. Não, Jesus estava trabalhando. Né, Jesus estava construindo casas, talvez. Né? A profissão de carpinteiro aqui, ela não está atrelada à construção de móveis de madeira, como nós podemos pensar, mas a tudo que se envolve a carpintaria. E nesse período, grande parte das coisas eram feitas de madeira. Então, isso vai desde móveis até uma casa inteira, né? Portas e afins. Então, Jesus, aqui no verso 3, é reconhecido como o carpinteiro. Não é este o carpinteiro. Vejam a aproximação dessa palavra. Olha, não é fulano, não é o carpinteiro que fez as coisas lá de casa. Então, o grande espanto dos moradores, dos seus conhecidos, porque Jesus teve uma vida normal, né? Até que chegasse o momento de ele se revelar como o Messias. Jesus passou por todos os estágios do nascimento, juventude, adolescência, né? Passou por todas, trabalhou, né? Teve o seu sustento através do suor do seu rosto. Então, quando alguém perguntar, como eu disse, né, por que a Bíblia não fala de Jesus? Você pode responder: Jesus estava trabalhando. Jesus era o carpinteiro de Nazaré. Né? E é provável que, por Nazaré ser uma cidade muito pequena, Jesus fosse o único carpinteiro, né, daquela região. E por isso eram conhecidos
né? E a cidade tão pequena que nós vemos sendo citado aqui o nome de Maria, o nome dos irmãos de Jesus, e sendo citado que as irmãs de Jesus estavam ali, né? Era um costume que a família de Jesus estivesse ali na sinagoga e ali nas redondezas da cidade. Vemos no verso 4, Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Vejam como Jesus é tratado, né? Como eu disse, as pessoas se espantam porque estão vendo o carpinteiro agora com palavras maravilhosas, né? O carpinteiro fazendo milagres, o construtor agora curando aleijados, expulsando demônios, pregando com autoridade sem igual, ao qual outros jamais tiveram, e eles jamais perceberam isso em Jesus, né? Como eu já disse outras vezes, Jesus poderia ter passado desapercebido por aquele povo. Jesus deixa aquele povo maravilhado e espantado, a tal ponto que eles passam a zombar de Jesus. Como é que esse carpinteiro agora quer ser o nosso rabi, né? O nosso mestre? Por isso Jesus responde no verso 4. Jesus diz: não há profeta sem honra senão na sua própria terra. Jesus é menosprezado na sua própria terra. E nós vemos que essa não é a primeira, lembremos que essa não é a primeira vez que Jesus é menosprezado. Nós devemos lembrar que Jesus, quando chega em Gadara, no episódio do endemoniado com o demônio Legião, Jesus é esnobado pelos porqueiros e pelos moradores daquela cidade, em uma das suas primeiras visitas a Gadara, né? Eles pedem que Jesus vá embora, né? E aqui nós vemos Jesus sendo rejeitado pelos seus. Verso 5: não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E, meus irmãos, nós devemos ter cuidado aqui com esse verso. O verso diz: não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Veja, alguns insistem em acreditar que Jesus não conseguiu fazer outros milagres ali porque as pessoas não creram. Veja, Jesus não fez milagres ali porque Jesus não quis fazer milagres ali. Jesus mesmo decidiu ligar a sua obra de milagres à fé. Mas não foi a falta de fé que impediu Jesus de fazer milagres. Tanto é que Jesus fez milagres ali. O fato é que Jesus não quis fazer. Ele decidiu não querer fazer. Não é a falta de fé, ou não é a minha falta de fé, ou a sua falta de fé, que vai impedir o Senhor de ser Deus. Deus é Deus, né? Nós podemos ver que eu não preciso crer para Deus existir. Deus é soberano, Deus é Senhor. Mas Ele decidiu que a minha fé, que a sua fé fosse o meio. Por exemplo, o meio para a salvação, né? Como diz lá em Efésios, né? Salvação pela fé somente. Como diz lá em Romanos capítulo 1, e o justo viverá pela fé. Mas isso, a falta de fé, a incredulidade não impede a operação de Jesus. O ministério de Jesus não está sendo fracassado porque alguns não creram nele. Jesus é Senhor e Ele decidiu não fazer milagres, né? Ou tantos milagres como aquele povo esperasse. Mas nós vemos que Ele fez ali alguns milagres. Verso 6: admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias e circunvizinhas a ensinar. Devemos lembrar uma outra coisa: o ministério de Jesus não é de curas, não são os milagres. Apesar de que os milagres foram feitos em primeiro lugar pela misericórdia do Senhor, para aqueles que estavam ali abandonados, cativos a uma doença, e também para comprovar e atestar
o ministério de Jesus, mas o ministério de Jesus é o ensino da palavra, o ensino do reino, a mensagem do evangelho, a boa nova a ser publicada. E como eu disse, Jesus se admira assim da incredulidade, mas nós também não podemos achar que Jesus é pego de surpresa. Jesus permanece com o seu ministério de maneira fiel. O ministério de Jesus não pode ser atrapalhado. As portas da incredulidade não podem atrapalhar o ministério de Jesus Cristo, nem nessa época, nem agora. O ministério de Jesus é infalível, fiel. Nós, eu e você podemos falhar, mas a obra de Jesus não. Vamos seguir. Aqui, a partir do verso 7 até o verso 13, nós temos o início daquilo que foi a primeira comitiva missionária estipulada por Jesus Cristo. Nós vamos ver que haverão pelo menos duas grandes, durante o ministério de Jesus, duas grandes empreitadas missionárias. Primeiro com 12, que nós vamos ver aqui, e a segunda lá com os 70, ao qual Jesus prepara esses homens para expandir o reino. Jesus agora passa a instituir os 12, que ele havia selecionado lá no capítulo anterior, e agora os vocaciona a missão de proclamar o Evangelho. Vemos no verso 7, chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhe autoridade sobre espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecei aí, até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberdes, nem vos ouvirdes, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, e expeliam muitos demônios, e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. A instituição da primeira comitiva missionária dos 12 é aquilo, Jesus, vamos dizer que lá nos 70, quando chegarmos lá, nós vamos dizer que as instruções serão basicamente as mesmas. Eles foram revestidos com autoridade para pregar o Evangelho. Eles estavam eles aqui exerciam o ministério de Cristo. E aqui nós vamos ver que isso é superior ao ministério de João. João estava preparando o lugar para o Messias. Agora os apóstolos não estavam mais preparando o lugar para Jesus. Eles estavam levando o próprio Jesus Cristo através do Evangelho. E nós vemos aqui que Jesus ordenou que nada levassem. Nós vemos aqui Jesus ensinando a esses 12 o exercício da providência. Que esses homens eles deviam viver do ministério. Eles deviam andar segundo a providência do Senhor, segundo aquilo que o Senhor iria prover sobre suas vidas. Por isso, Jesus disse que eles nada levassem para o caminho, exceto um bordão. Era de costume você levar um cajado, um bordão, principalmente quando você iria andar em dunas, em desertos de areia, porque às vezes poderia ter um buraco no meio do caminho. Aquilo também servia para você se sustentar durante o cansaço da caminhada, e por isso era de muito útil. Mas Jesus disse que eles não levassem nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Vejam que esses homens de fato estavam sendo dignos, merecedores do seu salário. A palavra do Senhor diz que o trabalhador é digno do seu salário, e esses homens estavam vivendo isso de maneira real. Jesus também disse que se eles entrassem numa cidade e fossem recebidos em alguma casa, ao qual o Senhor certamente providenciou para eles lugares,
O Senhor proveu famílias que recebessem aqueles apóstolos, eles deviam permanecer ali até que saíssem. Mas, pelo contrário, se eles fossem rejeitados e a palavra fosse rejeitada, eles deveriam tirar até o pó dos pés, bater o pó dos pés antes de sair da cidade. Isso era um costume rabínico, né? Os rabinos, quando estavam andando em cidades pagãs, antes de sair da cidade, eles batiam a areia dos pés para nem levá-las, né? Isso aqui já demonstra que Jesus está preocupado em levar a mensagem do reino, né? E aqui no verso 14 nós vemos uma pausa no relato da primeira missão. Assim como o ministério de Jesus inicia-se com a prisão de João, aqui nós vemos o relato da morte de João. Aqui, a esse ponto, meus irmãos, João já havia sido decapitado. Tá? Isso aqui é uma lembrança ao qual Marcos vai dar, né? A partir de provavelmente uma lembrança de Herodes. Nós vamos a partir do verso 14. Chegou isso aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias, ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Veja, meus irmãos, aqui nós vemos um certo ar de remorso, né? Não um remorso de arrependimento, mas um remorso de medo, né? Herodes tem medo de que as consequências dos seus atos voltem agora para assombrá-lo, né? Nós vamos ver que Herodes cometeu um grande erro, mas esse erro estava fazendo parte da providência do Senhor. O Senhor proveu, né? Aconteceu de que o ministério de João se encerrasse e o de Jesus iniciasse, né? E nós vamos ver a partir aqui do verso 17 o porquê isso aconteceu, né? Depois dessa fala de um remorso, de medo de Herodes, nós vamos ver o porquê Herodes tirou a vida de João. O que culminou, não que não houvesse motivos, né? Segundo o pressuposto de Herodes. Lembremos que João Batista estava declarando ao povo os pecados de Herodes, né? Aquele que deveria ser o líder do país estava pecando, né? Estava roubando a esposa do próprio irmão. E nós vamos ver que há um triângulo perverso nesse romance de Herodes e Herodias. A partir do verso 17... passa-se um relato do que aconteceu, porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Inicialmente a ideia de Herodes era prender, calar, silenciar João, colocando no cárcere. E Herodes tinha muito medo de tirar a vida de João, por conta das consequências, né? É provável que Herodes fosse alguém muito temeroso acerca de alguma maldição que sobreviesse sobre ele, e também por conta das consequências do povo contra o seu reinado, né? Nós vamos ver, mandou prender João no cárcere, verso 18, pois João dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão, e Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porquanto Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e tinha a segurança, e quando ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Nós vemos que, a partir desse relato, havia até uma boa disposição de Herodes para com João, apesar de João estar acusando dos erros de Herodes. Nós vemos que quem mais se sentiu lesada por essas acusações não foi propriamente o Herodes, mas a sua esposa Herodias, né? E vemos o verso 21. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus discípulos e aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias,
dançando, agradando a Herodes e aos seus convidados. Essa menina não é filha de Herodes, mas sim a filha do irmão de Herodes, Filipe. E entendam, meus irmãos, a grande confusão. O pai de Herodias era Aristóbulo, um dos filhos de Herodes o Grande. Esse Aristóbulo tinha 2 irmãos, Herodes e Filipe. E esse Aristóbulo era pai de Herodias, ou seja, Herodes e Filipe eram tios de segundo grau de Herodias. Vejam que confusão, é esse relacionamento. Então Herodias se envolve com Filipe, o primeiro, esse segundo filho de Herodes o Grande, e depois ela deixa Filipe para se envolver com Herodes, dessa vez Herodes o filho. Então era ali uma mistura de sobrinha com tio e traição, então era uma coisa muito terrível. E João estava acusando isso. Então Herodias, no dia do aniversário de Herodes, passa a utilizar a sua filha para, de alguma forma, seduzir a Herodes. O verso 23 diz que: e jurou-lhe, se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Veja como essa família conturbada era capaz de se manipular através da sexualidade. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero sem demora, me des num prato a cabeça de João Batista. E nós vemos no verso 26 que Herodes esmorece nesse momento. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por conta do seu juramento, o decreto, nós precisamos entender que o decreto do rei ele é final. Se o rei havia decretado algo, ele precisava cumprir, principalmente diante de grandes testemunhas. E o verso 27 diz: enviando logo, o executor mandou que lhe trouxessem a cabeça de João, e ele foi decapitado no cárcere. E trazendo a cabeça no prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. E os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram e levaram o corpo e o depositaram no túmulo. O relato aqui da lembrança, lembramos, João já havia morrido. Nós estamos vendo aqui apenas um relato, porque o ministério de Jesus havia se espalhado e a mensagem de Jesus é muito próxima, é a mesma mensagem de João. Então Herodes, ao ouvir falar do ministério de Jesus, diz: não, é João que veio para se vingar, é João que veio porque eu o matei. Então nós vemos o peso, mas aí está a diferença de um arrependimento para a fé, de um remorso para o arrependimento, melhor dizendo, e um remorso por medo, por pavor das consequências. Nem todo remorso é para arrependimento. Não há um remorso para a conversão de Herodes. Herodes, a partir disso, não se arrepende e confessa seu pecado e deixa seu pecado. Herodes aqui passa a se remoer por conta do medo, por conta do pavor das consequências do seu pecado. Um verdadeiro arrependido, ele confessa seu pecado, ele se arrepende e ele busca a Jesus. Herodes ouve falar de Jesus, mas só há medo em seu coração. Não há um desejo de ouvir Jesus Cristo. É semelhante à parábola do semeador, aquele que recebe a semente, mas as coisas desse mundo lhe secam o evangelho em seu coração e não há produção de frutos. A partir do verso 31 nós temos, ele disse, e aqui a partir do verso 31 nós temos a retomada do relato da grande comissão, da primeira grande comissão, que Jesus envia os 12.
Os 12 haviam agora voltado da sua missão, estavam extremamente alegres e satisfeitos da sua missão. Mas Jesus os chama para descansar. Verso 31 diz: e disse-lhes: vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer. Nós já falamos sobre isso. O ministério de Jesus era extremamente cansativo, no sentido de que não havia tempo para dormir, não havia tempo para se alimentar direito. Muitas vezes Jesus tem que descansar nas piores situações, como foi lá o relato do cochilo de Jesus no barco. Jesus estava cansado, devemos lembrar. Marcos está apresentando Jesus como o Deus homem, 100% Deus, 100% homem. Jesus se alimenta, Jesus tem sede, tem fome. E aqui Jesus, numa tentativa de descansar um pouco, chama os seus discípulos. A partir do verso 32, então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé. Todas as cidades chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Vejam, meus irmãos, isso é algo similar ou característico do ministério de Jesus. Jesus é aquele que se compadece das ovelhas perdidas. Jesus é o bom pastor, ao qual as ovelhas, ao ouvirem sua voz, o seguem. E Jesus veio a Israel como ovelhas perdidas, sem destino, sem um caminho a seguir, e Jesus se compadece. Por que Jesus passa a não dormir direito, passa a não se alimentar direito? Porque as ovelhas precisam do seu pastor. Aquelas ovelhas, o povo de Israel havia sido abandonado pelos sacerdotes, os fariseus, que se prerrogavam doutores da lei, estavam mais interessados em política e nos ganhos do que no povo. Não havia um cuidado ao qual Jesus dava, um cuidado pessoal, íntimo, com piedade nos seus olhos, com amor e misericórdia. Por isso, Jesus vê aquelas ovelhas como ovelhas sem pastor. Ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus sempre está ensinando as suas ovelhas. Verso 35, em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Lembramos que Jesus estava destinado a ir para um lugar deserto e ermo para descansar. A ideia inicial não era um ambiente para pregar, mas Jesus não perde essa oportunidade. E agora nós vemos aqui o relato da primeira multiplicação de pães e de peixes. O que é que acontece? As multidões viram Jesus indo para um lugar deserto e seguiram, despreocupados se teriam o que comer. É provável que não tenham levado provisões, a sua grande maioria não levou. E os discípulos se veem com um problema. E agora? O que a gente vai fazer com esse povo? O conselho dos discípulos a Jesus está no verso 36. Despede-os para que, passando pelos campos e arredores e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhe respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus é maravilhoso, meus irmãos, porque ele diz, a resposta de Jesus, enquanto os discípulos dizem: olha, Jesus, manda esse povo embora. Os discípulos querem ser práticos, em despender o povo. Olha, Jesus, pede que eles vão embora, que cada um se vire. Mas Jesus quer ensinar aos seus discípulos. A missão pode ter sido bem sucedida, mas os discípulos têm muito que aprender. Os apóstolos têm muito que aprender. Jesus diz: dá-lhes vós mesmos de comer. A missão do reino é alimentar o povo. A missão do evangelho é suprir o povo com a palavra, mas também alimentar os famintos. E vemos que Jesus: dá-lhe vós mesmos, disseram-lhe. Os discípulos novamente
tentando resolver a situação da melhor maneira possível ou da maneira que causará menos trabalho possível. Ainda no verso 17, iremos comprar 200 dinários de pão para dar a este povo a comer. Verso 38, e eles disse, quantos pães tendes? Ide ver. Jesus quer ensinar algo a esses discípulos. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo a eles, olha, vocês ainda não entenderam quem eu sou. Vocês ainda não conseguem compreender quem eu sou. Nós lembremos do episódio lá do barco, da tempestade. Jesus estava dormindo, Jesus é acordado no desespero pelos discípulos. Jesus, você não se importa que nós pereçamos? E Jesus, ao se acordar, diz, por que sois assim tão tímidos? E Jesus ordena ao mar com a simples palavra, e ordena ao vento, e o vento cessa, e o mar se acalma. E os discípulos se espantam, quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhes obedece? E Jesus aqui diz a esses discípulos, vocês ainda não compreenderam. Vão ver o que é que vocês têm aí, procurem alguma coisa. E verso 38 eles disseram, verso 39, então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem. Ou melhor, 38 ainda a parte B. E sabendo eles, responderam, temos 5 pães e 2 peixes. Provavelmente alguém veio preparado. Alguém trouxe um pequeno alforge com alguns pães e alguns peixes. Ou várias pessoas, o texto não deixa claro, talvez algumas pessoas estivessem ali, um tivesse um pão, outro tivesse outra coisa, e juntando tudo, o resultado era 5 pães e 2 peixes. E aqui, a partir do verso 39, nós vemos o milagre acontecendo. Nós vemos a grande maravilha. E meus irmãos, esse texto é literal. Jesus está criando novos pães e novos peixes a partir daqueles. Jesus está repartindo e os pedaços não se acabam. Veja o verso 39. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde e fizeram repartindo-se grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo-os, olhou aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que distribuíssem por todo, se repartindo também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. Veja, meus irmãos, que maravilha. Com 5 pães e 2 peixes, todos comeram, e não só comeram, e se fartaram. Verso 43, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Vejam, meus irmãos, que milagre maravilhoso. Jesus não é apenas aquele que ressuscita mortos. Jesus também não só é aquele que cura enfermos, que faz o mar e a tempestade se acalmar, mas Jesus é aquele que faz multiplicação de pães e peixes. Meus irmãos, isso é um milagre maravilhoso. Jesus produz algo em grande quantidade a partir de praticamente nada. E o relato do texto de Marcos diz que haviam ali, eram 5.000 homens. O texto aqui está trazendo, é um relato judaico, meus irmãos. Então, é possível que Marcos esteja se referindo aqui apenas aos chefes de família. Então, aqui não está sendo contabilizado mulheres e crianças. Então, é possível que houvesse um agrupamento ali, contando com todos, de 15 a 20.000 pessoas. E todas elas comeram. Todas elas se fartaram. Imagina as pessoas ali comendo os pães e os peixes, dizendo, não, tá bom, eu já estou cheio. Já chega de pão, já chega de peixe, porque eu estou farto. Isso é uma maravilha, meus irmãos. Jesus
é aquele que faz multiplicação. Jesus é aquele que pega o pouco e transforma em muito, um mais do que suficiente, pois ali sobraram 12 cestos. Meus irmãos, que Deus é esse? Que homem é esse que eu imagino os discípulos agora se perguntando: quem é esse? Que até pães e peixes faz multiplicar. Que maravilha, meus irmãos. E aqui nós vemos mais uma vez uma tentativa, a partir do verso 45, de Jesus a ter um momento a sós para orar. Verso 45, logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcarem e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ao monte para orar. Né? Isso é um dos poucos momentos que Jesus vai conseguir fazer isso. Né? Na maioria dos momentos, Jesus vai ser interrompido. Né? Mas Jesus aproveita essa oportunidade que agora está todo mundo com a sua barriguinha cheia. E agora, gente, já que vocês já comeram, já ouviram a palavra, vão para casa. E Jesus manda os discípulos ir na frente e Jesus quer um tempo a sós. Jesus passa a orar. Né? E ao cair da tarde estava o barco no mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldades a remar, porquanto o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Veja, meus irmãos, esse aqui é o segundo momento. Nós já vimos um momento, em primeiro momento, os discípulos passando por uma tempestade e Jesus estava no barco, e nesse segundo momento os discípulos, os apóstolos, né, os discípulos em forma geral, passando pela segunda tempestade, mas dessa vez Jesus não estava no barco. Né? Mas vejam que eles não aprenderam. Eles não aprenderam com a experiência de Jesus. Lembre-se que Jesus, na primeira situação, Jesus não disse: olha, calma, eu estou aqui, calma. Mas Jesus diz: olha, por que vocês são assim tão tímidos? Por que vocês mesmos não dizem ao mar? E aqui eles ainda não aprenderam a confiar em Jesus. E nós vemos aqui Jesus fazendo algo ainda mais maravilhoso ou mais surpreendente do que multiplicar pães e peixes. Né? Se a multiplicação de pães e peixes, a partir de 5 pães e 2 peixes, que alimentou mais de quase 20 mil pessoas, não foi um milagre surpreendente, agora nós vemos Jesus andando por sobre as águas. Meus irmãos, Jesus está modificando a sua própria matéria, a sua própria densidade. Jesus está ali andando por sobre as águas. E, meus irmãos, nós devemos lembrar, né, que o aspecto de densidade é aquilo que é mais denso do que a água, a tendência é que ele afunde. Há alguns mares, né, como é o Mar Negro, por conta da grande quantidade de sal, é possível se boiar um pouco mais do que normalmente se boia no oceano, por conta do sal, por conta do seu índice elevado de sal. Mas aqui não é o caso. Jesus está andando por sobre as águas. E mais incrível sobre isso, há uma tempestade ali. Os ventos estão soprando o barco de um lado para o outro e Jesus está andando por sobre as águas. Né? Jesus está andando e Jesus quer tomar a dianteira deles. Né? Vamos ver em outra situação, provavelmente em outro momento, que é citado ali por Mateus. Nós vemos Pedro dizendo: olha, deixa-me ir, eu quero encontrar com você, e ele no meio do caminho afunda. Então, provavelmente não teria sido o mesmo momento. Né? Então, é possível que isso tenha acontecido algumas vezes com os discípulos. O verso 49 diz que eles se espantam ao verem Jesus. Eles, porém, vendo-o andar por sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritavam. Meus irmãos, imaginem vocês estarem no mar à noite, uma grande tempestade, e alguém vem andando por sobre o mar. Né?
eu e você estaremos da mesma forma, né? Desesperados. E ele diz, é um fantasma, mas Jesus diz, não sou eu. Jesus diz no verso 50, pois todos ficaram aterrorizados à vista dele, mas logo lhes falou, disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães antes, e o seu coração estava endurecido. Verso 53, estamos já encerrando. Estando já no outro lado, chegaram à terra, em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região traziam em leitos enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhes que os deixasse tocar, ao menos na orla das suas vestes. E quantos tocavam, saíam curados. Meus irmãos, Jesus continua o seu ministério. Semana que vem nós estaremos no capítulo 7, finalmente. Mas vejam que há uma grande caminhada ainda. Os discípulos não compreenderam. Há uma grande incredulidade ainda sondando os corações dos discípulos. Há muitos que estão ali apenas para se aproveitar da comida ou dos milagres. Nem todos aquelas que compunham aquela multidão estavam ali por conta de se arrependerem de seus pecados. Ou por conta de Jesus. Muitos estavam ali para se aproveitar. Ah, meus irmãos, o ministério de Jesus está correndo por todas as cidades. A palavra do Evangelho está se espalhando. A mensagem do reino, a mensagem que o reino chegou. Ah, meus irmãos, nós precisamos buscar ao Senhor. O reino está aí e o rei retornará. Arrependei-vos e credes em Jesus Cristo, aquele que faz pães e peixes multiplicar, aquele que pode fazer o mar se acalmar, aquele que é o Senhor da minha e da sua vida. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor. Santo Deus e Pai, te damos graças, Senhor, por tua misericórdia e por tua palavra lida. Ó Deus, tenha misericórdia em nós, nos ajuda. É assim que nós choramos, te bendizemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.